Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Bruno, mas pode me chamar de Figs. E esse é o terceiro vídeo do super intensivo de geometria, certo? E hoje a gente vai continuar o assunto do vídeo anterior, que foi a parte teórica de retas paralelas cortadas por uma transversal. Então hoje a gente vai fazer alguns exercícios relacionados a esse assunto. Os exercícios vão se refinando ao longo do tempo, vocês vão ficando cada vez mais sofisticados, vocês vão perceber isso. Então, vamos começar. Primeiro exercício. Considerando duas retas paralelas cortadas por uma transversal, qual o valor de x? Primeira coisa, vamos analisar os ângulos que estão na figura. Temos um ângulo em cima, que é x menos 30 graus, e o de baixo, que é 2x. Primeiro passo, vamos tentar analisar se eles têm alguma relação, que a gente estudou, ou seja, se eles são correspondentes, alternos, ou se eles são colaterais. Colateral é o mais simples de olhar e verificar. Eles estão do mesmo lado da transversal que passa entre as retas paralelas? Não, então eles não são colaterais. Então tiramos uma relação. Agora a gente tem que analisar se eles são correspondentes, certo? Dois são os motivos para ser correspondentes. O primeiro, eles têm que ser colaterais. O que a gente já percebeu que eles não são, então não tem como ser correspondente. Então, eles não são correspondentes, mais uma relação cortada na nossa lista. Agora sobra ver se eles são alternos, internos ou externos. Primeiro vamos perceber se eles são alternos. Para ser alterno, primeiro, tem que estar em lados contrários das transversais, ou seja, um tem que estar na esquerda e o outro tem que estar na direita da transversal. O que ocorre, o 2x está na esquerda, enquanto o x menos 30 está à direita. E a segunda coisa é estar do mesmo lado em relação às paralelas, ou seja, ambos estarem internos ou ambos estarem externos. O que não acontece. O x menos 30 está do lado externo das paralelas, enquanto o 2x está interno. Então eles não são alternos. Então, de primeiro contato, eles não têm relação nenhuma. Só que, se a gente denominar o ângulo suplementar de 2x, que eu denominei como y, a gente percebe que esse y ele é correspondente a x menos 30. Por quê? Primeiramente, ele está do mesmo lado da transversal do x menos 30, ou seja, ambos estão do lado direito da transversal, e um deles está interno às paralelas e o outro está externo. Então, esses ângulos são correspondentes. Ângulos correspondentes, é sempre bom lembrar que eles têm o mesmo valor. Então, o y vai ter como valor x menos 30. Então agora a gente volta à propriedade de serem suplementares. Eu falei que o y e o 2x são suplementares. O que isso representa? Que a soma deles é igual a 180 graus. Então 2x mais y vai ser igual a 180, certo? Substituindo o valor de y por x menos 30, a nossa soma fica 2x mais x menos 30 igual a 180 graus. 2x mais x é 3x. Menos 30 está negativo, passa para o outro lado positivo, o que gera 180 mais 30, que é 210 graus. Agora vamos analisar. O 3 está multiplicando esse x. Ele passa para o outro lado dividindo 210. E 210 graus dividido por 3 gera um valor de x igual a 70 graus. Então, o nosso valor de x que a gente procurou é igual a 70 graus. Esse exercício era mais para perceber a relação de suplementar, que dois ângulos, quando eles estão assim, eles são suplementares, ou seja, o 2x mais o y vai ser 180, porque os dois somados geram um ângulo raso que é de igual ao valor de 180 graus, certo? Então vamos continuar. Segundo exercício. Considerando as retas R e S paralelas, qual o valor dos ângulos analisados? Temos dois ângulos, x mais 10 graus e 60 menos x. Vou analisar primeiro se eles são colaterais. Eles estão do mesmo lado da transversal, ou seja, ambos estão do lado esquerdo ou ambos estão do lado direito? Não, ou seja, eles não são colaterais. Como eles não são colaterais, não tem como eles serem correspondentes. Então só sobra analisar se eles são alternos. Para ser alternos, dois critérios.
Os dois estão de lados contrários à transversal? Sim, o 60 menos x está do lado esquerdo, enquanto o x mais 10 está do lado direito, certo? E o que isso gera? O segundo fator. Ambos estão internos às paralelas ou ambos estão externos às paralelas? Ambos estão internos às paralelas, ou seja, os dois ângulos são alternos internos entre si. E quando dois ângulos são alternos internos entre si, eles são iguais, ou seja, 60 menos x vai ser igual a x mais 10. O que gera essa relação aqui? Que 60 menos x é igual a x mais 10. Passando o menos x para um lado e o 10 para o outro, temos que x mais x é igual a 2x e 60 menos 10 é igual a 50 graus. Passando o 2, que está multiplicando o x, para o outro lado, dividindo 50 graus, a gente tem que 50 graus dividido por 2 é igual a 25. Ou seja, o valor do x é igual a 25 graus. Mas a pergunta nossa era o valor de x? Não, era o valor dos ângulos. Só que a gente percebeu que eles são alternos internos. Sendo alternos internos, eles são congruentes, ou seja, eles têm o mesmo valor. Só para mostrar isso, substituindo o valor de x em qualquer um desses ângulos, a gente vai chegar no valor dos dois ângulos. O que mostra que 60 menos x é 60 graus menos 25 graus, que é igual a 35 graus. O mesmo valor vai ser encontrado em x mais 10 graus. Por quê? X mais 10 graus é igual a 25 graus mais 10 graus, que é igual a 35 graus, que foi o valor que a gente já achou. Certo? Então, a resposta final para ambos os ângulos é igual a 35 graus. Terceira pergunta. Calcule o valor do ângulo θ. Analisando a figura, não dá para criar uma relação direta entre os ângulos dados de 20 e 30 graus com o ângulo θ. E aí a gente usa um atributo geométrico, que é traçar uma reta paralela. Porque a gente está falando de retas paralelas cortadas por uma transversal. E está faltando esse elemento, certo? Então a gente vai traçar uma reta paralela. Mas onde vai entrar essa reta paralela? Essa reta paralela vai entrar passando pelo vértice que forma o ângulo θ, certo? O que gera a seguinte figura. Essa linha vermelha, essa reta paralela às retas que formaram o ângulo de 20 graus e a reta paralela que formou o ângulo de 30 graus abaixo. E o que acontece? No momento que eu traço essa reta paralela pelo ângulo θ, eu divido esse ângulo em dois. Um ângulo que eu denominei x, que é a cor laranja, e um ângulo que eu denominei y, que é a cor verde. Certo? Agora a gente vai analisar o 20 graus em relação ao x e o y em relação a 30 graus. Certo? Então vamos lá. Primeira coisa, vamos analisar se eles são colaterais. Lembrando que temos colaterais internos e externos. Primeiro vamos analisar se eles são colaterais apenas. Eles estão do mesmo lado transversal que corta os 20 e forma o θ? Sim. Só que eles estão do mesmo lado em relação às paralelas, ou seja, ambos são internos ou ambos são externos? Não, o x é interno, a paralela vermelha e preta de cima, só que o 20 graus é externo a essas paralelas, ou seja, eles não são colaterais. Só que eles são correspondentes, porque, como eu disse, eles já são colaterais, ou seja, estão do mesmo lado do transversal, e cada um está em lado oposto a paralelas, ou seja, o x está dentro, é interno, e o 20 é externo. Então eles são correspondentes. E quando dois ângulos são correspondentes, eles têm o mesmo valor. Então qual que vai ser o valor em graus de x? 20 graus, porque o x é correspondente a 20 graus, então o x é igual a 20 graus. A mesma coisa vai ocorrer no y. Por quê? Eles são correspondentes, y e 30 graus. Por quê? Ambos estão do mesmo lado do transversal que eu tenho, certo? E estão em lados opostos em relação às retas paralelas, a vermelha e a preta de baixo,
certo? O que isso gera? Que o y, o ângulo y, está interno, enquanto que o 30 graus está externo. O que isso acaba gerando? Que o y é correspondente a 30 graus, o que gera que y vai ser igual a 30 graus, que a gente pode ver nesse slide. Assim, analise que o ângulo x é correspondente ao ângulo de 20 graus e o ângulo y é correspondente ao ângulo de 30 graus. Portanto, x igual a 20 e y igual a 30. E, voltando ao ângulo θ, que é o que a gente quer saber, o ângulo θ é a junção desses dois ângulos que a gente descobriu o valor. Ou seja, o θ vai ser igual a x mais y. 20 graus mais 30 graus é igual a 50 graus. Ou seja, o valor de θ, no final de tudo isso, é igual a 50 graus. Certo? Próximo exercício. Exercício da Cesgran-Hill. As retas RS da figura são paralelas cortadas pela transversal T. Se o ângulo B é o triplo de A, quanto vale B menos A? Aí tem as alternativas: A, 90 graus, B, 85, C, 80, D, 75 ou E, 60. O que a gente tem que analisar? Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez em todos os exercícios. Analisar se são correspondentes, colaterais ou alternos. Primeira coisa, eles são colaterais? O ângulo A e o ângulo B estão do mesmo lado da transversal T? Não. Então eles não são nem colaterais, nem correspondentes. Só para ver se eles são alternos. Para ser alternos, eles têm que estar em lados contrários às transversais, o que acontece. No entanto, eles estão em lados contrários em relação às paralelas. O B está interno e o A está externo. Ou seja, eles não são alternos. Então, volta ao exercício 1, em que o ângulo suplementar ao B vai ser correspondente a A, certo? Então, o ângulo que vai suplementar B, ou seja, a soma de B com esse ângulo aqui, vai ser igual a 180. Só que como esse ângulo aqui vai ser igual ao ângulo A, temos que B mais A vai ser igual a 180. Certo? Eu passei o A para baixo, porque o ângulo que estava ali é correspondente a A, então tem o mesmo valor de A. Então percebe que B mais A deve ser igual a 180, porque eles são suplementares. Então, vendo aqui, B mais A é igual a 180. Só que o enunciado dá uma coisa importante, que o B vale o triplo de A, ou seja, o B é igual a 3 vezes o A. Então, substituindo essa informação nessa equação que a gente tem, fica 3A mais A é igual a 180, 4A é igual a 180, passando o 4 está dividindo, multiplicando para o outro lado, dividindo, 180 dividido por 4 é igual a 45 graus. Como a gente tem o valor de A, a gente calcula o valor de B. É só multiplicar por 3, porque o B é o triplo de A. Então, o B vai ser igual a 3 vezes A, que é igual a 3 vezes 45 graus, que é igual a 135 graus. Mas isso também não era a pergunta. A pergunta final, que é o que ele pergunta realmente, o que realmente ele quer saber, é quanto é B menos A. Se eu sei que B vale 135 e A vale 45, eu faço essa subtração. 135 menos 45 é igual a 90 graus, que é um ângulo reto, e que equivale à alternativa A da nossa pergunta. Certo? Então, nesse exercício é necessário criar uma linha de raciocínio. Analisar se eles são alternos, alternos, colaterais ou correspondentes. Ver a relação de serem suplementar e, assim, resolver o exercício de forma tranquila. E não esquecer de voltar ao que o enunciado quer, que nesse caso era a subtração entre esses elementos. Certo? Próximo exercício. Exercício da CFT-PR. Numa gincana, a equipe já ganhou, recebeu o seguinte desafio. Na cidade de Curitiba, fotografe a construção localizada na rua Marechal Hermes no número igual a 9 vezes o valor do ângulo A. Qual é o número da construção? No primeiro contato, essa imagem é muito estranha, certo? Só que a gente vai fazer os mesmos passos que a gente fez no exercício 3, que é
passar retas paralelas que gerem essa relação de retas paralelas cortadas por uma transversal. E aos poucos a gente ia analisando os ângulos para no final a gente conseguir chegar no valor de A e consequentemente no valor da numeração da casa que deve ser fotografada, certo? Então vamos traçar essas paralelas. Por que eu sei que R é paralela a S? Porque na figura inicial, no canto, mostra que R, dois traços S, ou seja, a R é paralela a S. Esses dois traços representam essa relação de serem paralelas. Então vamos lá. Eu passei uma paralela passando pelo ângulo A, que formou ao cortar o ângulo E e o ângulo I, e uma paralela passando pelo ângulo 75 graus, que gerou o ângulo O e o ângulo U, certo? Então a gente tem 4 ângulos novos. Esses ângulos a gente vai calculando aos poucos. Eu vou começar relacionando o ângulo de 65 graus com o ângulo E. Então vamos analisar esses ângulos. Vamos analisar se eles são colaterais. Eles estão do mesmo lado da transversal, que está assim. Ou seja, 65 está do mesmo lado do E? Não. Então eles não são nem colaterais, nem concorrentes. Nem correspondentes. Então sobra ver se eles são alternos, interno ou externo. Vamos lá. Eles estão em lado contrário da transversal? Sim. E eles estão internos ou externos a essas paralelas? Sim, ambos são internos a essas paralelas. Se eles são alternos e internos, quer dizer que os ângulos têm o mesmo valor, ou seja, eles são congruentes. Então, agora a gente sabe que o ângulo E vai valer 65 graus. Certo? Então, substituindo o E por 65 graus, por eles serem alternos e internos, forma essa figura. Tiramos o cálculo de um ângulo. Agora, tem como a gente calcular o I direto? Não, porque a gente não sabe a relação com os 65 graus, se forma 180, porque pela figura não parece que forma. E a gente não sabe o valor do U para gerar uma relação. Então a gente vai para o outro extremo da figura, lá para o lado da reta S. Aonde a gente tem um valor de 29 graus. E a gente tem o U. Então a gente vai analisar o ângulo U e esse ângulo de 29 graus. Certo? Vamos analisar aqui. Eles são colaterais? Não. O U está de um lado da transversal, enquanto a 29 graus está do outro lado da transversal. Então, se eles não são colaterais, eles também não são correspondentes. Automaticamente, falta analisar se eles são alternos. Eles estão em lados contrários das transversais? Sim. E eles estão do mesmo lado das paralelas? Sim, ambos são internos à paralela S e essa paralela que eu tracei passando pelos 75 graus inicial. Então, eles são alternos internos. A mesma coisa que aconteceu no 65 e no E. Então, o que isso gera? Que o U vai ter o mesmo valor do 29 graus. Então, o U vai ser igual a 29 graus. Substituindo esse valor, a gente vê que o ângulo U vale 29 graus. Isso gera uma relação inicial. Que lembra, ao traçar essa reta paralela que passa pelo 75 graus inicial, eu dividi esse 75 em... Aqui já dá um spoiler. O 75 eu dividi em dois ângulos, que era o O e o U. Agora eu sei o valor de U. Então, o 75 graus inicial é igual ao ângulo O mais 29 graus do ângulo U. Certo? Então dá para calcular o valor do O através dessa soma. Que é o que eu faço agora. 75 graus é igual ao ângulo O mais 29 graus, o que gera que o ângulo O vai ser igual a 75 graus menos 29, então o ângulo O vai ter valor de 46 graus, certo? Então agora, analisando a figura que a gente tem, só falta a gente calcular o valor do ângulo I. E como a gente vai calcular o valor desse ângulo I? Analisando se eles são correspondentes, colaterais ou alternos. Vamos começar pelo colateral. Eles estão do mesmo lado da transversal, que está assim na diagonal? Não. Então, se eles não são colaterais, automaticamente eles não são correspondentes. Então, falta analisar se eles são alternos, internos ou externos.
Eles estão do lado dos contrários a transversais? Sim. Eles estão em lados contrários, não, ao mesmo lado em relação às paralelas vermelhas, nesse caso? Sim, ambos são internos. Então, se eles são alternos e internos, eles têm o mesmo valor. Então, automaticamente, eu calculo que o valor do I é igual ao ângulo de 46 graus, que antigamente é o nosso ângulo O, mas que a gente descobriu que vale 46 graus. Então, o ângulo I vale 46 graus. Ok, bonito. Mas isso é a informação que eu quero no final? Não. A informação que eu quero é quanto vale o ângulo inicial A. E o ângulo inicial A era a soma desses ângulos 65 graus, que antigamente era o ângulo E do 46 graus, que era antigamente o ângulo I. Então, para descobrir o valor do ângulo A, é só eu somar os 65 graus mais os 46 graus, que somando dá 111 graus. Essa era a informação que a gente queria? Não. A gente quer o número da casa que deve ser fotografado pela equipe. E como a gente vai descobrir esse número da casa? No enunciado ele fala que esse número ele é 9 vezes o valor do ângulo A. Então, se eu sei que o valor do ângulo A é 111, eu apenas multiplico do 9, dando como resultado final 999. Então a equipe já ganhou, deve fotografar a construção de número de 999. Certo? Agora a gente vai para o último exercício desse vídeo. Esse último exercício vem da FGV, que é a Fundação Getúlio Vargas, e o que ela fala? Considere as retas R, S, T e U, todas no mesmo plano com R paralelo a U. Qual é o valor em graus de x mais 3y? Temos muitos ângulos para analisar. Vamos analisar primeiro o 120 com o 20 mais o y. Tirando essa reta S, a gente tem as retas paralelas R e U, quer dizer. Então, R e U são paralelas. E a gente tem uma transversal T que corta essas retas R e U, gerando o ângulo de 120 em cima e o 20 e o y e o mais o y embaixo. Por que 20 mais o y? Porque a gente não teria esse corte da reta S. Então, ali teria um valor que seria 20 mais o y, certo? E como a gente vai fazer isso? A gente tem que analisar se eles são correspondentes, colaterais ou se eles são alternos, internos ou externos. Colaterais eles estão do mesmo lado em relação à transversal T? Não, o 120 está à direita, enquanto que o 20 mais o y está à esquerda. Então, eles não são colaterais, então, consequentemente, eles não são correspondentes. Então, sobra analisar se eles são alternos, internos ou externos. Eles estão em lados contrários em relação à transversal? Sim. Eles estão do mesmo lado em relação às paralelas? Eles são internos ou externos? Sim, ambos são internos. E quando dois ângulos são alternos e internos entre si, eles têm o mesmo valor. Então eu acabo descobrindo através dessa relação que 20 mais y é igual a 120. Então 20 mais y é igual a 120, o que leva que y é igual a 120 menos 20, que leva que y é igual a 100 graus. Descobrimos y, mas na nossa equação inicial, que era... Nossa, já deu um monte de spoilers aqui. Que era 2x mais 3y, não importa apenas o valor de y, importa também o valor de x. E como a gente vai analisar esse valor de x? Agora a gente vai ignorar a reta U, certo? E o que isso leva? Que a gente também ignora o ângulo de 20 graus. O que sobra são os ângulos y e x. E os ângulos y e x, eles são aquele caso que a gente estudou no primeiro vídeo do superintensivo. Eles são opostos pelos vértices. A gente tem um vértice central, e esse vértice de um lado tem o ângulo U, e o x do outro lado do ângulo, sendo o ponto, esse ponto de origem comum ao ponto dos dois ângulos. Então esses dois ângulos são iguais, porque são opostos pelos vértices, certo? E quando os dois ângulos são opostos pelo vértice,
eles têm a mesma medida. Então x vai ter o mesmo valor de y. Como a gente já calculou o valor de y e a gente sabe que é 100 graus, automaticamente o valor de x também vai ser 100 graus. Aí, com o valor de x e de y na mão, a gente calcula a equação inicial. A equação inicial era 2x mais 3y, o que leva, substituindo x e y por 100 graus, a gente tem 2 vezes 100 mais 3 vezes 100, que gera o valor final de 500 graus. Então, o valor final dessa equação que a gente queria é 500 graus, que é a resposta final. Essa é a última questão. Eu agradeço a atenção de quem assistiu até o final. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Beijo, beijo. Tchau, tchau.